E antes de começar mais um vídeo aqui no canal TV Samba e Pagode, quero fazer um convite super especial para você que não está inscrito aqui. Então, vem aqui, se inscreve, ativa o sino, que todas as vezes que for compartilhado conteúdo novo, você vai ser notificado. E olha só, não esquece de deixar o like e deixar seu comentário, é super importante para a gente poder alcançar sempre mais pessoas. Fica agora com mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Isso é uma coisa que eu posso te afirmar, assim, é que eu sei aonde eu quero chegar, eu acredito que eu vou chegar ainda a alguns projetos que eu tenho para realizar, porque Deus me deu a oportunidade de viver da música. Então eu tenho que me entregar todos os dias por inteiro para esse meu sonho, para esse meu trabalho. É o que paga todas as minhas contas, paga minha moradia, paga meu carro. É o meu trabalho, como qualquer outro. Só que esse trabalho ele é mais difícil do que os outros, né? Para você fazer acontecer. Então, ele te cobra muito tempo, a dedicação. Eu abdico de muita coisa diariamente. Tem dias que eu quero estar no bar bebendo com os amigos, eu não posso. Porque eu tenho que descansar para poder trabalhar no outro dia. E se eu for beber, eu não sou mais o mesmo cara no outro dia. Ah, mas você toma um negocinho quando você está tocando. Então... É outra coisa. Se eu sair para passear, para curtir, eu não produzo a mesma coisa. Isso em casa, se eu vou tomar uma cervejinha na terça-feira, para eu ter show na quarta-feira, esquece. Eu já tenho que me privar disso. Enfim, é só um exemplo bobo, mas a gente tem que se privar de muita coisa para poder fazer acontecer. Eu não posso ficar agora, acabar o podcast, pegar o violão, começar a tomar uma cervejinha, cantar um sertanejo que eu adoro cantar, fazer um pagode no teu quintal. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque o meu trabalho me cobra lá na frente. Então, para você chegar e quando você sabe aonde você quer chegar, você precisa entender as limitações. Porque a vida que eu quero para mim, que eu tenho, e os sonhos que eu ainda preciso realizar, os meus novos sonhos, né? Eu preciso ter uma doutrina, eu tenho que ter uma regra para eu conseguir chegar lá na frente, senão a gente não consegue chegar. Eu vejo que antigamente, eu gosto muito do Zeca Pagodinho, assisto quase todas as entrevistas dele. E ele sempre diz que ele fez tudo para dar errado e deu certo. Hoje em dia, a gente faz tudo para dar certo e dar errado, cara. Hoje a maré ela é diferente. Porque não existe uma fórmula. Teve uma época que a fórmula era grana. É óbvio que se eu pegar 8 milhões, 5 milhões e investir na minha carreira hoje, eu vou tocar mais do que a música do Gás. Só que não é dessa forma, né? Existe um processo muito doloroso até as coisas acontecerem e você tem que estar preparado para isso. Senão, talvez a oportunidade pode chegar e você pode não estar pronto, né? Então, a gente tem que estar sempre sabendo onde a gente quer chegar. É muito interessante também, se tratando, né, do teu trabalho profissional. Inclusive, eu fui garimpar, né, na internet, a gente dá uma olhada, estava falando aqui para você em off, né? Sempre é importante a gente poder dar uma olhadinha ali em alguns conteúdos. E, assim, é unânime, né, na tua fala sobre essa questão de tu se manter muito pé no chão. Tu fala muito, pelo menos a maioria das entrevistas que eu vi. Em algum momento, tu parou para poder pensar e reavaliar a tua carreira no sentido assim, poxa, não está caminhando da maneira que eu queria, ou eu estou fazendo algo de errado, eu preciso mudar algum contexto. Por que eu te falo isso? Porque o lance da música, né, que a gente se propõe falar de samba pagode, do segmento, a gente sabe que tem algumas situações que se você não tiver cuidado, você acaba meio que de fato se perdendo ao decorrer da caminhada. Já aconteceu isso contigo, de tu assim, não, tem alguma coisa errada. Não é aquele Ricardinho que eu me propus ser dentro do contexto musical. Tu já parou para fazer essa reflexão? A todo tempo também. Porque eu não sei se felizmente ou infelizmente,
Eu me cobro isso todo dia. Porque o dia a dia, ele não vai sair como você quer. Hoje eu sou a minha estrutura. Hoje eu que faço o serviço de escritório, eu que faço o agenciamento, eu que produzo meu show. E não é fácil, é muito difícil. É difícil você acertar o repertório para você se manter ativo no sentido de contratação, de casa noturna. Bom, eu sou aqui na Baixada, estou morando aqui. Então eu tenho que ter os meus trabalhos fixos aqui. Como na época que a minha música foi para a rádio, eu não entendia como Exalta Samba tocava segunda, terça, quarta, quinta, sexta em São Paulo. Projetos fixos. Como a gente faz aqui, o Exalta fazia em São Paulo. E eu dizia, pô, os caras estão estourados. Como é que os caras estão tocando toda quarta-feira na Catedral? Como que os caras estão na terça-feira no Mob? Porque o foco dos caras é longe, é o Brasil. Ali é o projeto, é o que eles vão ter. Quando não tiver a viagem, os caras estão lá. E eu passei a implantar isso, como eu te falei, quando eu vim morar para cá. Que eu tinha medo de apagar a imagem de artista que eu construí, né? E na realidade você tem que se cobrar todo o tempo para ver se está tudo certo, o repertório, a tua postura. No meu caso, a cobrança é toda, porque é como eu falo com o contratante, a forma que eu vou tratar a minha banda, que é a minha equipe. Existe um contexto um pouco maior que me obriga a essa cobrança. E cansa, velho. Cansa muito. Mas, assim, a todo tempo eu passo por isso. Todo tempo eu tô me cobrando. Hoje e ontem, que eu acabei não conseguindo vir, foi justamente por uma questão de planejamento. Então, eu fui cuidar dessa parte para que eu consiga lidar melhor com isso que você acabou de perguntar. Legal. Porque a cobrança é toda hora, né? Entendi. Quais são as maiores dificuldades de um artista que tem um trabalho autoral independente, na tua concepção? A maior dificuldade, cara, eu me considero um pouco diferente, assim, dessa galera que tá no auge, ou de alguns artistas que... Esses que eu vou falar que hoje já não estão mais na crista da onda, eu talvez me considere, sem demagogia, no mesmo patamar pelo seguinte: a maior dificuldade é você manter aquele público fiel. A gente, na minha época de estouro, de rádio, a gente tinha um público muito fiel. Por quê? Porque aquele público ele ouvia a rádio. Então tava as lojas com a rádio ligada, o cara vai no carro, ele põe na rádio. E isso me mantinha, no caso, né, dando exemplo de mim, mais perto das pessoas ali. O cara me ouvia na rádio, ele se obrigava a me ouvir, começava a gostar, automaticamente ele ia querer me ver. Hoje em dia, eu tenho uma legião de pessoas que acompanham meu trabalho, pessoas do Brasil inteiro. E muita cobrança, muito por direct, né? Mensagem de Facebook, Instagram. E as pessoas me cobram muito. Pô, você sumiu. Eu tenho mais ou menos quase 100 mil seguidores ali no Instagram, mais uma galera no Facebook, uns 20 mil ali, fora as minhas 4 páginas lotadas. Eu te pergunto, se 20% desses seguidores ou fãs ligassem na rádio e pedissem a música, será que não ia tocar? Se 20% de cada plataforma que eu tenho ouvisse a minha música pelo menos uma vez por dia, será que não aumentaria o número de visualizações e de execuções? Então eu acho que hoje o mais difícil é você estar próximo desses fãs, que são fãs até que ponto? Porque você é cobrado ali e aquela pessoa que te cobrou talvez não ouve tua música no Spotify, no Deezer, no iTunes. Aquela pessoa não sabe que você tem 3 DVDs gravados que estão no YouTube, cara. Agora, se o Ricardinho vai lá e grava uma música com o Péricles hoje, humildemente falando,
Em 3 meses eu tô com mais de 2 milhões de visualizações. Porque aí o público do Péricles vai querer ver com quem ele gravou. Porque o Péricles é o artista do momento. Se o Ricardinho grava com a Ludmilla, meu amigo, 1 mês eu tô batendo 3, 4, 5 milhões. Então o mais difícil mesmo é você transitar entre essas pessoas que realmente gostam de você. Ou que gostam de você e não param para pensar enquanto quão bem fariam, né, acessando tuas plataformas, dessa forma sadia. Agora, se eu postar uma foto lá, um acidente de carro, eu postei há pouco tempo do falecimento da minha mãe. E foi um absurdo. O engajamento que o meu Instagram teve foi absurdo. Eu ia postar com raiva no dia seguinte e a minha esposa falou, não faça isso não liga uma coisa na outra. Porque se é uma bobagem, se é um problema, todo mundo corre para ver, cara. Então eu acho que o mais difícil é isso. Vou resumir aqui, senão o desabafo é muito grande. Não, pode falar. Ou seja, o público mudou muito, né? Mudou, cara. Mas as pessoas que gostam de você não mudaram. Sim. Tem muita gente que gosta, pô, fala um exemplo, Soweto. Caramba, pô, mas não tem, pô, só tá o Cris. Pô, mas é o Soweto, cara. Se você não gosta do Soweto... É a marca, não é? Vai escutar o Soweto quando? Só quando bota o churrasco lá? Quer dizer que não tem um pendrive para botar no carro e ouvir a música do Soweto? Põe no Spotify, não vai ouvir no Spotify? Põe no Spotify para ouvir o Soweto, cara. Hoje qualquer pessoa sabe que os artistas precisam disso, dependem disso. E muita gente, uma grande maioria, que poderia ajudar tantos artistas, não fazem nada. Só que questionam, pô, por que você sumiu? Por que você não vem tocar aqui? É um exemplo absurdo. A primeira cidade que mais me consome do estado, primeiro estado que mais me consome é São Paulo. É uma grande surpresa para mim dentro da minha história. O segundo estado é o Rio Grande do Sul. Não é surpresa porque a gente tem uma grande história lá. Mas deveria ser o primeiro, na minha concepção. O terceiro estado é o Rio de Janeiro. Eu não faço show no Rio de Janeiro há 9 anos. E nós temos no Rio de Janeiro as principais rádios do Brasil. Algumas das principais, né? Não as principais. E se esse público que tem mais de 4 mil ouvintes lá mensais, se essas 4 mil pessoas, vamos dizer metade, 2 mil, ligassem todo dia para a FM o Dia ou para a Rádio Mania, será que o cara não ia tocar minha música? É o que eu penso. Eu acho que a gente, esse público que nos ama de verdade, eles têm o maior mecanismo na mão para fazer o artista dele, o artista que a pessoa ama, esse público tem o maior mecanismo para fazer o artista estourar. E aí fica a pergunta, né? O que a gente faz? Aonde está o segredo? Porque eu tenho uma galera que eu entro na casa semanalmente. Se eu botar agora aqui, deve ter no mínimo umas 300 pessoas, 400 pessoas me ouvindo agora no Spotify. É muita gente, cara. E essas pessoas têm o mecanismo na mão para fazer o trabalho ir para frente ou estagnar. Aí a gente vive do que passou somente.